Nessa aula aqui, a gente vai conversar sobre setup para montar um estúdio de podcast. Eu tenho aqui um estúdio de podcast e a gente vai usar o meu espaço como exemplo do que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa quando eu quis fazer aqui esse estúdio, eu fiz uma reunião de briefing e, fui estudar o que eu precisaria ter. Então, normalmente, um podcast, a gente precisa ter pelo menos 4 microfones, né, para conseguir ter até 4 pessoas aqui na mesa conversando, né? A gente precisa ter todo um sistema, se for ao vivo, que a gente já consiga inserir vinheta, arte gráfica, né? A gente usaria o vMix, no caso, para fazer isso. E além disso, a gente tem todo um cenário que a gente pode adaptar à luz desse cenário, né? Pensando aqui já em setup, né? Eu fiz aqui esse setup 1, que é exatamente o que eu montei aqui no meu estúdio, né? Então, começando aqui pela parte de áudio, a gente tem 4 microfones, que são esses microfones da Rode, que é o PodMic. Eles estão ligados aqui embaixo da minha mesa numa banheira de áudio, numa Medusa, como a galera do áudio costuma chamar. E esse cabo da Medusa, que é um multicabo, ele vai até a minha mesa de som. A minha mesa de som também é uma mesa da Rode, que é a Rodecaster Pro 2, e nela eu consigo entrar os meus 4 microfones e consigo dar saídas de fone de ouvido dela. Então, ela é uma mesa muito legal, porque além dela fazer já a interface de áudio com o meu computador, eu consigo gravar nela os microfones separados e a mix que eu já vou ter feito ali na minha mesa de som. Então, eu estou ali praticamente com 3 equipamentos juntos, né? Eu estou com uma mesa de som, com uma interface de áudio e com um rack de áudio. É uma mesa que ele junta essas 3 funções. Então, eu super aconselho a usar esse tipo de mesa para gravar podcast. E, galera, essa daqui é uma aula do meu curso de direção técnica de transmissão. Nesse curso, eu vou falar para vocês, mostrar aqui esses infográficos de vários tipos de setup, desde setup para gravar podcast, para fazer um curso online, para fazer um evento corporativo, para fazer, sim, uma transmissão já maior, com mais câmeras de um show ao vivo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo e quer aprofundar o seu conhecimento aqui nessa área de direção técnica, de transmissão ao vivo, fica aqui o meu convite, aqui na descrição do vídeo vai ter o link da nossa página do curso e lá você vai conhecer todos os módulos que tem nesse curso. Agora, de equipamento de câmera, né? Aqui a gente tem 3 câmeras. Eu resolvi usar as câmeras PTZs da NEO-ID, né? O que é uma câmera PTZ? Câmera PTZ, pelo próprio nome, é Pan, Tilt e Zoom, né? Que é câmeras robóticas que eu consigo controlar via controle e eu consigo ter o movimento de pan, o movimento de tilt e o movimento de zoom controlado diretamente ali na minha controladora. Por que eu escolhi esse tipo de câmera? Primeiro porque um cara só consegue já operar as 3 câmeras. Tá? Eu não preciso ter aqui no meu estúdio 3 operadores de câmera, o que deixaria o meu custo final do meu podcast muito mais caro, né? Aqui uma pessoa só controla tudo. Então, a ideia desse podcast que eu montei foi justamente fazer um sistema onde 1 ou 2 pessoas conseguem operar, né? O ideal é ter 2 pessoas, mas aqui, por exemplo, a gente já fez muitos podcasts em que uma pessoa só operou tanto a parte de áudio quanto a parte de vídeo, justamente porque é um sistema totalmente já automatizado. A mesa de som já está ali recebendo, é só uma questão de volume que a gente pode também arrumar em pós-produção, se for o caso, mas uma pessoa só dá conta, mas, enfim, 2 pessoas tornam o processo mais tranquilo, tá? Então, eu estou com essas 3 câmeras da NEO-ID, que são câmeras PTZs, elas estão ligadas num switcher, nesses de switcher de internet PoE. Por que eu peguei um switcher PoE? O switcher PoE, através do cabo de rede, eu consigo mandar imagem via NDI para o meu computador, eu consigo ter energia para alimentar as câmeras e eu consigo ter
a conversa com o meu controle para poder controlar essas câmeras. Então, tem a imagem aí, você está vendo, eu estou com apenas um cabo plugado na minha PTZ, eu não tenho nem o cabo de energia. Então, todas as câmeras estão ligadas no switch de internet, esse switcher está ligado no meu computador também e no meu controle. Além das câmeras PTZs, eu estou com esse switch que faz a conversa de todos esses equipamentos. E agora, falando da controladora das câmeras. Também é uma controladora da Neo ID. Eu gosto muito dos equipamentos da Neo ID, trabalho muito com os equipamentos deles. E é a controladora IP Pro. Essa controladora ela consegue controlar diversas câmeras, eu consigo salvar diversos presets de posição já nela, e nela eu vou conseguir ali ter uma praticidade muito boa, né? Aqui no caso eu estou com 3 câmeras, então esse controle de 3 câmeras ele é bem tranquilo de ser feito na versão de podcast. Primeiro porque a gente vai ter sempre um plano aberto, e nesse plano aberto a gente praticamente não mexe, então a gente mexeria nos 2 planos laterais. Esses planos laterais também a gente não fica operando o tempo inteiro, são mais correções de enquadramento. De repente o cara chegou um pouquinho para o lado ou chegou um pouco para trás, você vai fazer ali mais ajustes de enquadramento do que movimentos valendo. Na minha House Mix ali, eu tenho um Stream Deck. O Stream Deck, eu uso ele ligado no vMix, mapeado cada câmera. Ou seja, para fazer o corte de uma câmera para outra, eu uso o Stream Deck. Eu não preciso ficar com o mouse ali operando o vMix. Eu preparei o meu vMix, com o Stream Deck eu faço os cortes como se fosse um switcher de corte mesmo. E super acho que vale a pena ter um sistema desse de Stream Deck para operar, principalmente quando a gente está mandando a imagem da câmera via NDI. Explicando aqui um pouco o que é esse NDI, eu estou fazendo a transferência de imagem pela rede. Então, é um protocolo de transferência de imagem, e lá no meu vMix eu consigo abrir independente cada câmera. Isso me faz ter a possibilidade de poder dar REC nessas câmeras também. Depois tem um computador. Esse computador que eu uso é um computador que é o Legion, né? Que é um computador da Lenovo, que eu super gosto dele, eu uso muito ele para fazer lives. Ele é um computador que tem uma placa de vídeo de 6 GB, o que já é bem suficiente aqui para a gente fazer o nosso podcast. Do lado ali, eu tenho ainda 2 monitores. Eu coloquei uma TV grande e um monitor menor. Na TV grande, pelo vMix, eu endereço para essa TV grande o meu multiview. Ou seja, o vMix também tem um multiview e é muito legal você trabalhar com o multiview do vMix. Então, como você está vendo aí na imagem, na tela grande, eu fico vendo todas as minhas câmeras e o que está no meu preview e o que está indo para o meu corte. No meu monitor número 2 ali, digamos assim, ele está me mandando o corte final. Então, eu coloquei um monitor que tem uma definição legal, que a gente consegue ali ver se está no foco, consegue ter uma referência de cor melhor do que quando a gente usa o multiview. Toda a saída multiview padrão, não só do vMix, mas até dos próprios switchers, eles têm uma tendência à imagem vir um pouco ruim, porque você está pegando, né, o Full HD e está transformando ele num espaço pequeno, e ali a imagem não fica assim perfeita para a gente ter essa referência exatamente de foco e cor. Cor até dá para perceber, mas assim, o foco realmente é um pouco mais difícil, checar o foco pela tela de multiview. Por isso que é legal a gente ter um monitor secundário, além do monitor do laptop. Então, no caso, eu estou usando um laptop, com isso eu consigo ter 3 monitores, né? A minha TV maior fica com o meu multiview, o monitor do meu próprio laptop está aqui com a interface do vMix aberta, e no meu monitor aqui da direita eu consigo ter o PGM, a saída final do meu podcast. Esse aqui é a estrutura de House Mix, que eu gosto muito. Como você vê aí, ele é bem chuta, bem pequena. A gente consegue ter uma operação que uma pessoa está ali, ela tem acesso a tudo muito fácil, está tudo muito perto, e é super bacana de operar esse sistema aqui. Agora, falando um pouco sobre iluminação, né? Uma coisa muito importante dos podcasts é que, esteja bem iluminado. Inclusive, esse termo podcast, eu acredito que é um termo errado, porque a gente está falando aqui. Na verdade, seria videocast, né? O podcast, ele é uma questão mais de áudio, que isso foi originado das rádios, web rádios, enfim. Então, a partir do momento que a gente tem imagem, o nome correto para chamar aqui é videocast. Então, para fazer aqui
esse videocast, eu estou com 4 cabeças de luz aqui, né? Eu tenho 2 luzes principais, que eu coloquei o LED 600 da Yangnu, um de cada lado, cruzado. Esse LED 600 está me dando essa luz principal, essa luz que você vê aí, né? Do lado que a câmera está. Do outro lado oposto, que são os meus contraluz, eu estou usando 2 cabeças de cobre LED da Yangnu também, que é o LED 100 watts, né, da Yangnu. Eu estou usando ele para fazer o contraluz. Então, tem 2 luzes aqui que estão jogando para as costas de cada um do lado. Aqui, no caso, eu estou recebendo uma luz que está vindo aqui de trás. Quem estivesse sentado ali do outro lado da mesa está recebendo a luz que está vindo ali. Isso deixa a imagem mais recortada, deixa a imagem mais bonita. O que eu dou essa dica aqui, quando a gente trabalha com PTZ, a PTZ, diferente das câmeras que você usa lentes fotográficas ou lentes de cinema, ela não tem aquela profundidade de campo, ela vai estar sempre tudo meio focado, né? Então, no caso, o fato da gente ter uma iluminação bacana ajuda isso, porque eu consigo dar uma luz que dá um recorte, dá uma descolada do meu personagem, do meu fundo, tá? Então, basicamente, a minha luz principal aqui de estúdio são 4 luzes, 2 frontais, que são 2 LED 600, e 2 luzes de contraluz, que é os Cob LED da Yangnu, de 100 watts. Agora, falando de cabeamento, né? Como que eu estou cabeado aqui? Como eu já disse antes, cara, eu fiz um sistema para ter pouco cabo aqui no meu estúdio. Então, cada microfone desse, por baixo da mesa, eu levo esse cabo XLR que chega ali numa medusa, numa banheira de áudio. Essa banheira de áudio unifica todos esses cabos, ele vem em um cabo só, um multicabo, que eu dou a volta na minha sala e eu chego até a minha mesa de som. Então, eu estou com 4 cabos aqui, um em cada microfone, eles estão aqui embaixo da minha mesa ligando numa medusa, essa medusa chega até a minha mesa de som, lá na minha mesa de som ele distribui esses 4 canais novamente e eu entro cada microfone independente lá na minha mesa, tá? Sobre imagem, usando o sistema que eu uso aqui de NDI, eu consigo ter a câmera ligada com apenas um cabo, como eu disse ali já no começo. Então, eu estou com, em cada câmera tem um cabo que chega no meu switcher de internet, onde eu recebo a minha internet. Então, lá no meu switcher, eu estou com um cabo, que é o cabo de internet, eu estou com o cabo da câmera 1, o cabo da câmera 2 e o cabo da câmera 3. De lá, eu tenho mais 2 cabos que vêm, um para o meu controle e o outro para o meu computador. Para tudo isso aqui dar certo, é muito importante que estejam todos esses cabos ligados no mesmo switcher, porque é lá que ele está fazendo a unificação disso. É lá que ele vai mandar a imagem da câmera para o meu computador, é lá que ele vai mandar o controle mandando sinal para cada câmera, e é lá que eu consigo ter a recepção de internet também. Então, está tudo ligado lá. Tá? Isso é um sistema que é pouquíssimo cabo, eu não estou usando nem HDMI, nem SDI, eu consigo ter um sistema muito bacana aqui, usando apenas cabos de rede. Tá? Isso é um processo muito legal, acho que do jeito que está montado aqui, cara, é uma economia. Eu não preciso ter um switcher de corte para fazer o corte. Eu faço corte diretamente no vMix. Eu não preciso ter cabos de energia ligando as minhas câmeras. Essas câmeras são alimentadas pelo próprio cabo de rede. E isso dá uma praticidade muito legal aqui para o nosso projeto de podcast. Então, aí você está vendo o mapa, né, que seria um top view aqui do estúdio. Você vê ali que seria, na parte da direita, seria a minha house mix, que tem lá a minha mesa de som, o meu controle, o meu computador, o meu switcher, e teria ali também o meu Stream Deck, né? Na frente daqui da minha house mix já estão posicionadas as minhas 3 câmeras, e eu tenho 2 cabeças de luz fazendo o eixo de cada câmera lateral, né? Agora, lá no fundo da mesa, a gente vê as 2 luzes que estão fazendo o contraluz, né? E na minha mesa, os 4 microfones que estão ligados ali na minha banheira de áudio. Tá? Esse é o setup aqui, esse top view do setup, para você entender um pouco melhor como que eu distribuí esses equipamentos aqui nessa sala.
E vale lembrar que isso daqui é uma sala muito pequena, galera. Eu não estou num estúdio gigante, eu estou numa sala comercial que tem 30 metros quadrados e, cara, é super suficiente para a gente conseguir montar esse estúdio, tá? Eu tenho um canto, que é a minha house mix, eu tenho a mesa e aqui eu tenho o meu cenário, pô, dentro de um espaço de 30 metros quadrados, tá? Então, você que está aí preocupado que precisa ter um espaço gigante, lógico, é legal ter um espaço grande, né? É super bacana, mas não é necessário, tá? A gente consegue, num espaço pequeno, montar uma salinha de podcast muito bacana, muito prática, muito útil. E aí, falando agora de equipe, né? Eu comentei ali no começo que o ideal seriam ter 2 pessoas aqui, que seriam um diretor de corte e um técnico de som, né? Porém, como a gente tem todo um ecossistema da própria Rode, meu microfone da Rode está ligado na minha mesa da Rode, com isso eu consigo já deixar a minha mesa com redução de ruído, enfim, eu deixo ela bem pronta para não ter que ficar mexendo muito nela. O que eu vou mexer nela é uma questãozinha de volume. Caso, sei lá, você tem um convidado que fala super alto, você abaixa um pouco o volume dele. E se você tem um convidado que fala mais baixo, você vai lá e aumenta o volume dele. Essa é a única operação que a gente costuma fazer ali. E, normalmente, a gente já... Na resenha aqui, antes de começar a gravação, a gente já percebe isso e já deixa a mesa bem alinhada, tá? Então, o ideal seriam ter 2 pessoas, porém, se você pegar uma pessoa que seria um diretor técnico de transmissão que tenha um pouco de conhecimento de corte e de áudio, uma pessoa só consegue fazer esse trabalho aqui com excelência, tá? Inclusive aqui no meu estúdio, quem faz isso é o Fernando, que é um aluno aqui do nosso curso, e ele consegue fazer as gravações do meu podcast que eu faço aqui, ele faz sozinho, ele faz o áudio, faz o controle, e o VMix também, a gente mexe muito pouco nele durante essa operação, tá? Então, dá para fazer, dá para deixar o próprio Stream Deck já automatizado, se tivesse vinheta para tocar, se tivesse GC para tocar, o próprio Stream Deck já conseguiria automatizar para mim essas funções, tá? Então, pô, equipe é isso. De 1 a 2 pessoas é super tranquilo para fazer nesse molde que está aqui, justamente porque eu tenho as câmeras robóticas e não estou com operador de câmera em cada câmera. Agora, eu vou mostrar uma segunda opção de setup para montar aqui. Eu não vou conseguir mostrar isso feito aqui, porque é uma sugestão. Então, ao invés de você estar usando 3 câmeras PTZs, você poderia estar usando a mesma estrutura que eu estou aqui, de microfone, mesa de som, você poderia estar usando, por exemplo, 3 Sony Alphas, né, que estariam ligadas via HDMI, numa mesa de corte. Aí, nesse caso, se eu estou com 3 câmeras alfa ou a própria 5D, enfim, qualquer uma dessas câmeras que tem lente cambiável, você vai ter uma saída HDMI. Então, a segunda sugestão de setup seria a gente estar usando 3 câmeras dessa, só que, em vez de estar recebendo esse sinal via NDI, eu estaria mandando o cabo pelo HDMI. Para isso, lá na minha House Mix, ao invés de eu ter o meu controle para controlar essas câmeras, eu teria que ter uma mesinha de corte, uma Atem Mini Pro, ou enfim, qualquer mesa de corte que você consiga receber 4 sinais e colocar um multiview para você acompanhar. É muito importante que você tenha um multiview nessa hora, porque você precisa estar olhando para o que está acontecendo. Com a Sony Alpha, a gente vai ter uma imagem mais bonita, mais cinematográfica, né? Mas, como eu disse, já não daria para fazer com uma pessoa só. Teria que ter pelo menos uma pessoa sofrendo aqui para operar 3 câmeras, porque você precisa dar o REC, precisa regular a luz, então isso tudo você teria que fazer na mão, nas 3 câmeras. Isso aumentaria um pouco o nosso custo final, né? E, ao mesmo tempo, precisaria ter mais pessoas aqui trabalhando. Mas fica aqui uma segunda sugestão de setup parecido com esse que eu estou usando aqui. E aí, vamos falar agora de orçamento, né? Como que é que a gente poderia cobrar um serviço desse? Diferente de quando é uma externa, que você vai cobrar a diária do seu trabalho, quando você tem um estúdio, você pode cobrar por hora de uso do estúdio. Então, a pessoa pode vir aqui, me contratar por 2 horas e eu fico 2 horas com esse equipamento destinado a ele, para ele fazer a gravação que ele precisa. Isso é muito interessante, tá? Então, tem os 2 modelos. Quando a gente trabalha em diária, você vai ter que ver o valor que está
o padrão de aluguel de cada câmera dessa, você cobra esse valor, você vai ver o padrão aí na sua região que você paga para um operador de câmera, vai pagar o cachê dele e vai ver o valor que você colocaria para um diretor técnico fazer o corte do seu trabalho, tá? Depois de tudo isso, ainda tem que colocar um valor de lucro. A gente que está fazendo um business desse, a gente tem que ter no nosso orçamento um lucro, tá? Então, no modelo que eu montei aqui, eu tendo uma pessoa só operando, eu não precisando ter os operadores, eu consigo entregar um trabalho muito bacana, cobrando do meu cliente, em média, ali, R$700, R$800 por episódio. Tá? Já vi estúdios que cobram bem menos que isso. Tá? Aqui em São Paulo, principalmente, tem estúdio que cobra R$100, R$200 para entregar um podcast. E já vi lugares que cobram mais que isso. Eu já fiz uma pesquisa que eu tive orçamentos de R$1.200 a R$1.500 por gravação de podcast. Aí é uma questão de escolha. O que eu te aconselho, cara? O que eu, aqui no meu estúdio, principalmente, eu estou tendo esse feedback dos meus clientes, que vários que vieram fechar aqui comigo vieram de algum outro lugar que eles já faziam que era muito mais barato. E o que acontece com esse cara? Ele para ganhar dinheiro, ele tem que fazer muitos podcasts. E aí, na demanda, beleza, rola um dinheiro. Mas quando você tem muitos podcasts gravados, você tem que editar muitos podcasts. E é aí que a galera se perde. É nessa parte, depois da edição, que se você tem muitos clientes, você não vai conseguir dar conta, cara. A não ser que você monta uma bela equipe, né, e divida esse trabalho, mas não é o que a galera costuma fazer. Então, os estúdios têm dado vacilo na entrega do trabalho. Então, por isso que eu digo que eu aconselho você a fazer um valor que não seja nem o menor, nem o maior aí da tua região. Acha aí um valor mediano que você vai conseguir, com poucos clientes, já ter um rendimento legal e você tem tempo hábil para tratar bem, fazer umas edições rápidas, entregar esse trabalho para a galera. Eu vou mostrar aqui agora para vocês uns trechos de um podcast que a gente gravou aqui para você ver essa estrutura aqui que eu falei em ação. Assiste aí. Estamos começando uma nova temporada do Pode Protagonizar e, como você vê aqui, estamos com espaço novo, com estúdio novo, decoração nova e um convidado pra lá de especial, que esse já era para ter vindo. Esse daqui gente, concorridíssimo, agenda lotada, era para ele ter vindo e eu tenho certeza que ele não veio antes porque era para estar aqui nesse momento especial. Eu tenho certeza também que você já deve ter recebido aí no seu grupo do WhatsApp, da família, aquele direct, um vídeo motivacional dele, porque foi assim que eu comecei a seguir. Esse vídeo que vai circulando é de Ciati. Que prazer enorme. O papo hoje vai fluir, a motivação é tudo de bom na sua vida. Prazer é todo meu, né? Eu não poderia estar fora da primeira, né? Do primeiro episódio da segunda temporada, com essa decoração, com tudo lindo. Tudo novo. Aí, que legal, que legal. Que honra. Que honra. Honra é minha. Obrigado. Muito legal, né, cara? Você vê que, fica muito bonito, a imagem fica ótima, a qualidade de som fica incrível. A gente consegue ter uma entrega muito bacana usando essa estrutura aqui. Né? Eu vou mostrar agora um pouco do making off, um pouco da estrutura que a gente tem aqui, né? A gente está vendo aí os nossos microfones, né? Que são esses microfones da Rode. A gente, tá com eles ligados nessa banheira de áudio que você está vendo aí. A banheira de áudio está mandando esse multicabo lá para a minha mesa de som. Tá? Agora, vendo a minha House Mix, você vai ver que eu tenho ali na minha esquerda uma mesa de som. O meu controle de PTZ já está ali do lado, junto com o Stream Deck. O operador, durante o nosso podcast, ele está mexendo ali. Ele está mexendo no controle e no Stream Deck. É isso que ele vai operar. De vez em quando, ele vai dar uma mexidinha na mesa de som para fazer um ajuste de volume. Tá? E ali, logo na direita do meu controle, você vê o nosso computador de VMix. Né? E como eu disse ali para vocês estão vendo ali os dois monitores que a gente usa aqui no nosso estúdio. Né? A gente está aí com as câmeras PTZs, que são as câmeras da Anel ID, e agora você está vendo as nossas luzes. Né? Então, você está vendo que no fundo da minha sala eu tenho essa luz que é o 100 watts, LED Cobb, né? Da Yangnu. E você está vendo que a luz frontal para a minha mesa é esse LED 600, também da Yangnu. Aqui você poderia usar várias outras luzes. Você pode usar as luzes da Godox, você pode usar as próprias luzes da Aptur. Enfim, eu usei essas luzes, que eram luzes que eu já tinha, e eu adaptei aqui para o meu estúdio. Mas não precisa ser essas. Você pode usar qualquer luz
dessas luzes, 60 watts, 100 watts, 150 watts. Tá? Então, normalmente, eu aconselho a usar pelo menos os pares igual. Se você está fazendo as duas luzes frontais, usa as duas luzes frontais iguais. Se você está fazendo duas luzes de contra, usa as duas luzes iguais para dar uma unidade. Tá? Mas poderia ser qualquer modelo de luz aí. E é isso, esse aqui é o meu estúdio. Aqui a gente consegue ter uma rotatividade muito bacana, a gente consegue ter um espaço que você adapte ele para fazer gravação de curso online. Você aqui já viu algumas aulas que eu gravei aqui, que eu estou com a mesa em outro formato, sem a televisão, né? A gente consegue mudar as cores, né? Também, você que está aqui assistindo o curso, você está vendo que cada aula eu estou usando uma cor diferente. Isso é muito legal, porque além dessas 4 luzes principais, que é a luz que faz aqui o podcast acontecer, aqui no meu estúdio eu coloquei um extra, que são 4 luzes coloridas, que eu faço o fundo. Então, eu tenho essas minhas estantes, e essas minhas estantes eu coloquei um papel branco nela, que eu ilumino ele por trás, e ele me dá esse efeito de cor. Então, eu tenho um controle remoto para cada refletor de luz colorida que eu tenho aqui atrás, e pelo controle remoto eu vou mudando essas cores. Então, se o seu cliente tem um logo que é azul, você deixa as luzes azul. Se tem um cliente que tem o logo dele é vermelho e laranja, você pode deixar o lado vermelho e o fundo laranja. Tá? Então, é muito legal poder ter, além das luzes principais, essas luzes de efeito, que vão dar uma graça, vão dar um efeito de cor no teu estúdio. Não é essencial, tá? Isso aqui foi uma escolha opcional que eu quis fazer, é um extra, tá? Mas eu acredito que agrega muito aqui para mim no meu resultado final, né? E você que está aí pensando em montar um estúdio de podcast, tenho certeza que aqui com essas aulas você vai conseguir ter uma ideia muito legal de escolher que tipo de equipamento que você vai usar. Eu não fiz aqui os equipamentos mais baratos possíveis, porém, eu fiz equipamentos que são sim viáveis, que você consegue sim pagar eles com a demanda de trabalho, e rapidamente já vai começar a ter um lucro muito bacana, né, conseguindo alugar o seu espaço para clientes gravarem podcasts. Então, é isso. Essa daqui é a aula de como montar um estúdio de podcast.